Vê se você consegue entrar aí, gente. Vocês conseguem entrar aí no... Giza, conseguiu entrar no YouTube aí? Você está funcionando? Dá uma olhadinha para mim, por favor. No link que eu enviei aí no grupo. Não abre, estão dizendo que não abre. Deixa eu dar uma entrada aqui. Não consegui, pastor. Pelo link eu não consegui entrar no YouTube, tá bom? Tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou ver, copiar aqui o link novamente. E vou aqui compartilhar o WhatsApp. Aqui. Só um minutinho aí, eu já vou tentar aqui no WhatsApp. Também não Já tinha. consegui entrar no YouTube. Vamos ver aqui. Amor. Que bom, Yuri. Falando comigo, nem aí pra você. É engraçado porque que não está funcionando aqui. Boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite! Ouviu? Muito Ouviu você? bem. Você é Maíra, porque não me disse Ok, então vamos lá. Agora vai. Tá aí, gente. Agora eu coloquei novamente o link do YouTube. Dá uma conferida aí se está indo agora. Não é Você disse que Tudo bem? consegue, pastor. Deu certo? Viu? Maravilha. Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Vocês deixam os microfones desligados e nós vamos iniciar, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar a pergunta aí pelo grupo também, ou mandar agora, pode mandar aqui pelo chat também, que a gente está acompanhando, viu? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa aqui. Perfeito. Então vamos lá, queridos. Vamos começar hoje com o tema de hoje. O nosso tema de hoje vai ser um tema especial. Nós vamos falar sobre a questão da igreja, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui, né, a palestra que eu vou usar. Vou compartilhar aqui com vocês. Ok? Aí vocês vão me acompanhando aí, tá? Vocês vão me acompanhar aí. Nós vamos aqui. Deixa eu só ajeitar isto aqui. Muito bem. Ok. Então, nós vamos falar da igreja, né? A igreja, ela é muito importante como uma comunidade do povo de Deus. A igreja, ela é mais do que um edifício. Ela é a comunidade dos crentes, chamada para adorar, edificar e servir. O apóstolo Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo. Veja o que está escrito aqui em Romanos capítulo 12, verso 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Romanos capítulo 12, verso 5. A igreja também ela é como uma comunidade do povo de Deus, né? Em Atos dos Apóstolos, página 12,
a Ellen White ela faz o seguinte comentário: a igreja na terra é a cidade da verdade, a cidadela da verdade, o propósito das riquezas da graça de Cristo. Por meio da igreja é manifestado até os principados e potestades dos lugares celestiais o derradeiro e completo desígnio de Deus para a humanidade. Olha só, percebe que, olha, quando ela cita aqui até os principados e potestades nos lugares celestiais, ela está falando dos anjos, né? Que até mesmo os anjos, eles sempre estão olhando para a igreja de Deus, como sendo um instrumento nas mãos de Deus para a pregação do evangelho. E a gente entende claramente isso porque a igreja ela tem uma importância para Deus, né? Senão Deus não iria instituir uma igreja. Por que que existe a igreja? Porque a igreja ela tem um significado, ela tem uma missão, ela tem uma importância. Então, participar ativamente na igreja é estar em conexão com o plano de Deus para a nossa vida. Seguindo aqui, olha, a outra, né, importância da igreja para nós é o crescimento espiritual e o fortalecimento na fé. A igreja é um lugar de ensino, onde somos alimentados pela palavra de Deus e encorajados uns pelos outros. O autor de Hebreus adverte: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É impressionante isso, né? E aqui nós temos uma admoestação, né, do escritor de Hebreus, dizendo assim: olha, não deixe de congregar. E não é verdade, né, queridos? Às vezes dá aquela preguicinha de ir na igreja, parece difícil, né? Mas a gente tem que ter esta noção clara, né? Essa noção da importância que nós temos de ir à igreja, né? Porque quando nós vamos à igreja, nós estamos fortalecendo a nossa fé. E o livro do Apocalipse ele diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela está nos fortalecendo. Claro, por outro lado, nós sabemos que dentro da luta do grande conflito, nós sabemos que o inimigo, ele é o principal, ele faz tudo para trazer o desânimo, para a pessoa não ir à igreja. Eu me lembro, em 2018, né, antes da pandemia, eu dizia assim: olha, queridos, nós hoje temos a liberdade de ir à igreja. Ainda nós podemos congregar com os nossos irmãos, nós podemos louvar, nós podemos adorar, nós podemos abrir a Bíblia, mas dias virão em que nós não vamos ter mais esse privilégio vai ser tirado de nós. Principalmente lá em São Paulo, né, quando veio logo em seguida, aí, 2 anos depois, no início de 2020, né, veio a pandemia, e aí o lockdown, e com o lockdown fecharam umas igrejas lá em São Paulo, não podia abrir de jeito nenhum. Eu não sei como funcionou aqui, mas lá ninguém ia à igreja, a pessoa não podia ir. Os dízimos começaram a se acumular em casa, porque não tinha ir com a pessoa como ir na igreja. Eu me lembro, o primeiro lockdown, eu passei 2 semanas, né, 2 semanas em casa. Ah, que coisa difícil, muito difícil mesmo. Mas isso, a pandemia só foi, na realidade, uma amostra, né? Uma amostra do que aquilo que há de vir ainda. Nós temos esse privilégio hoje de poder ir à igreja, de poder adorar o Senhor, né? De poder louvar o Senhor. Isso aqui é aí importante, né, para nós, né? Essa aqui é a maior importância. Então, aqui está. Continuando aqui: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Continuando aqui, olha,
Crescimento espiritual e fortalecimento na fé. O convívio social tende a nos desenvolver e fortalecer no serviço de Deus. Ao unirmos os jovens, os mais velhos, em um trabalho comum, a fé e a confiança aumenta. Então, cada culto, cada reunião é uma oportunidade de crescer em nossa relação com Deus e com os irmãos, né? Você já viu aquele ditado que diz assim, que o tição que é tirado do fogo, o que que acontece com esse tição? Ele tende a o quê? A se apagar, não é verdade? Então, o tição que é tirado do fogo, ele tende a se apagar. Quando nós nos unimos como um corpo de Cristo, quando nós nos unimos para um propósito, e esse propósito ele é bem claro, né? A igreja ela existe para duas funções. A primeira, para que alimente os próprios membros, e também nós temos a questão da missão. Quando nós participamos da missão, pregando o evangelho, falando de Jesus para outras pessoas, nós também estamos nos alimentando também. Por isso o crescimento espiritual. Apoio nos momentos de luta e provação. Claro que a gente não gostaria, né, que ninguém passasse por momentos de luta e provação, mas infelizmente nós que estamos neste mundo somos sujeitos a passar por provas, passar por problemas, e aí a vantagem da igreja é que as pessoas, que os irmãos, eles apoiam um ao outro, né? Traz aquele apoio emocional, traz o apoio, às vezes, até mesmo o apoio financeiro. Por isso que existe uma um departamento dentro da igreja, que é a ASA, que ajuda aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, pessoas que estão desempregadas, que precisam de apoio, né? E não é nenhuma vergonha a gente necessitar de ajuda em algum momento, né? De maneira nenhuma. Então, na igreja nós encontramos apoio em momentos de dificuldades. Salomão, ele nos lembra, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair em um, levanta o companheiro. Nós, quando estamos unidos, nós fortalecemos, né? Nos fortalecemos um ao outro. Eu me lembro de uma história bem antiga, bem interessante. Um pai que tinha 10 filhos, ele estava ali no leito, né, da morte, se preparando, se despedindo dos filhos, e ele chamou então os 10 filhos para o último conselho que ele daria. E ele distribuiu gravetos para cada um dos seus filhos. Então, colocou 10 gravetos, né, um na mão de cada filho, e pediu para o filho mais novo, disse assim, quebre o seu graveto. Ele pegou aquele graveto e ele quebrou facilmente. Aí ele pediu para os 9 filhos que estavam com os gravetos, dizendo assim, agora una todos os gravetos. Aí fez o feixe de graveto e ele agora pediu para que o filho mais velho, né, tentasse quebrar aqueles gravetos que estavam juntos. E ele tentou, não conseguiu, passou para o outro, não conseguiu, passou para o outro. Então os 10 tentaram quebrar aqueles 9 gravetos que estavam juntos e não conseguiram. E aí ele disse, essa é a minha última lição. Se vocês estiverem juntos, trabalhando juntos, com o mesmo propósito, vocês serão fortes. O diabo não conseguirá derrotar vocês. Mas se vocês em algum momento se afastarem um do outro, vocês se tornarão presas fáceis. Percebe que nós podemos usar essa ilustração para a igreja também? O que você acha? Claro que sim. Uma pessoa que ela se afasta da igreja, não é? Ela não está envolvida com a missão, ela não se envolve com a igreja, a tendência é se esfriar. Ela vai se esfriando, espiritualmente, né? Isso não acontece assim de uma noite para o dia, mas vai acontecendo. Ela vai perdendo aquele gosto de ir à igreja, perdendo o gosto de ler a Bíblia, o gosto de testemunhar, principalmente quando alguém não se envolve, né? Hoje nós temos na igreja aí, vamos supor,
uma igreja que nós temos 100 membros, somente a média de 15 a 20 em 100 membros é que estão ativos, trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, aqui eu quero deixar o meu primeiro apelo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sei que vocês que estão me acompanhando aqui, né, vocês são já envolvidos, mas que vocês também possam ajudar aqueles que estão chegando agora, aqueles que são recém-batizados, que esses possam também se envolver. Ajude-os, né? Se envolva e ajude também que eles possam se envolver, porque isso vai fortalecer a fé e a pessoa terá a menor probabilidade de se afastar. Tem uma estatística na igreja que diz o seguinte: se uma pessoa que ela é batizada, nova na fé, e ela não se envolver, no mínimo, com 3 famílias ali da igreja, num período de 4 meses, ela tem mais de 70% de se apostatar em menos de 2 anos. Você já imaginou isso? Então, a gente corre, não é, para batizar, para dar estudos bíblicos, para preparar uma pessoa, depois simplesmente a gente esquece. Não é essa a nossa função. Ao contrário, envolver, abraçar. Eu sinto falta de uma pessoa quando ela não vai à igreja, né? A gente tem que estar aí atento a tudo isso. E é claro que o pastor, não é que eu não estou legislando em minha causa, né? Mas nós temos 6 igrejas, mais um grupo para cuidar aqui no distrito, e eu vou à igreja a cada 40 dias, e fica difícil a gente ter essa percepção. Por isso que, pensando nessa situação, foi que eu idealizei esse grupo. Pelo menos a cada 15 dias eu consigo ver vocês. Aqui mesmo, seja pela telinha, vocês conseguem me ver. Eu consigo conversar com vocês e passar para vocês alguns temas importantes, a mais daqueles que nós vamos trabalhar na igreja, não é? Você vai estar na igreja e, além disso, você vai conseguir fazer essa sala do conhecimento, que é a sala do saber. Tá bom? Então, continue firme, nos ajude nessa questão. E levando aqui avante, apoio nos momentos de luta, né, e provação. Diz assim, olha, os crentes que se isolam da igreja não estarão preparados para resistir às tentações. Não é forte essa afirmação? Tem gente que acha que consegue simplesmente viver, não é, o cristianismo em sua casa. Mas isso não é o cristianismo, não é verdade, queridos? Uma pessoa, para viver o cristianismo, ela tem que viver o cristianismo cumprindo a missão, né? Participando dos eventos da igreja, e não só participando, mas também ajudando que esses eventos se tornem realidades. O propósito de Deus é que suas testemunhas estejam unidas em um só corpo. Olha aí. Frequentar a igreja nos protege espiritualmente e nos fortalece como comunidade. Como comunidade. Isso é importante, né? Comunidade da igreja. Olha, testemunho ao mundo. Aí vem a missão. A igreja é uma luz para o mundo e nossa presença nele fortalece nosso testemunho. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como, não é? Como é que você vai esconder uma cidade edificada sobre um monte? Não tem jeito. Uma pessoa que está andando mesmo longe dessa cidade, quando ela olha para o alto, lá vai estar a luz daquela cidade brilhando, e você vai saber que ali tem uma cidade. Jesus usou essa ilustração para nos mostrar que nós também devemos ser a luz do mundo. Como nós podemos ser a luz do mundo? Dentro de casa? Ah, não é, né? Nós precisamos agir. E existem 2 formas que a gente vai cumprir isso aqui que Jesus disse. Eu posso ser a luz do mundo sendo um verdadeiro cristão dentro do meu lar, né? Esse em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Você, quando é fiel a Deus, fiel à revelação de Deus, você é um verdadeiro crente dentro da sua casa, você trata com carinho
os seus irmãos, né, o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, que você trata com carinho, com jeito, você com certeza já está testemunhando que é verdadeiro cristão. Infelizmente, nós temos, né, isso longe de que isso seja uma realidade, uma verdade aqui no nosso distrito, mas existem lugares que muitos cristãos que se dizem ser cristãos acaba aí trazendo um mau testemunho, traz opróbrio para a igreja porque vive uma vida completamente distorcida da realidade, né? Uma pessoa que, em vez de dar um bom testemunho, acaba dando um mau testemunho. Aquele cristão, sabe aquele tipo de cristão de meia tigela, né? Aquele cristão que compra e não paga, aquele cristão que dá prejuízo para os outros, aquele que fala mentira. É ruim, maltrata os filhos, maltrata a esposa, maltrata o esposo, dá um mau testemunho para os vizinhos. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita uma vez e alguém me perguntou assim: você conhece essa família que mora aí? Eu falei: sim, conheço. E aí ele falou: eles não estão aí. Eu falei: eles saíram? Aí ele aquela, o vizinho, com aquela cara assim, sabe? E disse assim: eu acho que eles foram comprar pratos, porque ontem à noite eu só ouvi pratos quebrando ali. Imagina que situação. Não é fácil, né? Então, o verdadeiro cristão, ele dá um bom testemunho na sua casa, ele é amorável, né? Ele consegue demonstrar esse amor. É claro, meu querido, eu não vou tampar o sol com a peneira. Todos nós, em algum momento, nós precisamos mudar em alguma coisa, né? Se a gente está no caminho, nós precisamos mudar, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, na nossa vida, nos aperfeiçoando para a vida eterna. Só que essa é uma realidade. E a outra maneira que nós temos de ser luz do mundo é participando na ação da igreja. Não fique de fora. Se você que está me ouvindo aqui agora ou vai ouvir depois, olha, não fique de fora. Procure. Todos nós recebemos dons espirituais e esse vai ser um dos próximos temas que nós vamos estudar aqui, tá? Sobre dons espirituais. Talvez você pode perguntar assim como muitos já me perguntaram: pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei nem qual que é meu dom. Então você vai descobrir. Nós vamos te ensinar, né, como você pode descobrir. Se você tem esse pensamento, comece agora já orando a Deus e pedindo assim: Senhor, eu quero fazer alguma coisa, me ajude, dá-me um dom, né? E o Espírito Santo ele concede dons para todos nós, e principalmente se nós quisermos, nós vamos conseguir alcançar, né, esse dom para servir a Deus. E muitas vezes nós podemos usar os nossos dons naturais, né, que são os dons naturais, aqueles dons que nós nascemos com eles, e usá-los para a honra e glória de Deus. E esse dom natural vai se transformar em um dom espiritual. Então, a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Ao frequentar a igreja, demonstramos nosso compromisso com Cristo e com a missão que ele nos deu. Frequentar a igreja é mais do que uma obrigação. Eu não penso só nisso, né? Eu acho que não é uma obrigação, é um privilégio, é uma necessidade espiritual. Aqui encontramos adoração, ensino, né? Na igreja, né, encontramos adoração, ensino, comunhão, apoio, elementos essenciais para a nossa caminhada cristã. Que nós possamos fazer da casa de Deus um lugar de alegria e crescimento constante. E eu quero concluir aqui a mensagem de hoje com o Salmo 122, verso 1. E com certeza você já ouviu muito esse salmo, né?
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sejam sempre bem-vindos à casa do Senhor, à igreja, né? A casa de Deus e nossa família espiritual. Que o Senhor os abençoe nesta grande jornada e que, com certeza, essa grande jornada não vai durar muito, né? Logo, logo, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus voltar. E é aqui, meus queridos, é que nós estamos já nos adaptando, é aqui que nós vamos aprendendo a lidar em comunidade, porque no céu nós vamos viver como uma única família. Você já imaginou isso? Lá no céu, quando Jesus voltar e nós formos para o céu, na Nova Jerusalém, nós vamos viver como uma família. É claro que lá nós vamos ser perfeitos, né? Nós não teremos nenhum problema com questão de relacionamento. Cada pessoa que nós olharmos lá na Nova Jerusalém, nós vamos ter a certeza que é uma pessoa que verdadeiramente nos ama, né? Com certeza, cada pessoa é uma pessoa que vai nos amar verdadeiramente. Não haverá fingimento, não haverá falsidade e nem desejo nenhum ruim no coração. Meus queridos, nós vamos agora para um momento de oração, né? Porque essa sala, além de ser uma sala de saber, é um momento de oração. Eu tenho certeza que você tem um pedido especial aí no seu coração. Se você quiser colocar no chat ou no grupo, você pode escrever o seu pedido e nós vamos orar. Todos os dias eu vou dedicar um tempo para abrir este grupo e orar pelos pedidos. Vocês podem ter certeza disso. Todos os dias eu quero dedicar tempo em oração para que Deus derrame bênçãos incontáveis na vida de vocês. Se você gostou, não é, aqui dessa programação, na próxima nós teremos aí um convidado para falar e eu vou pedir um favor para você. Olha, você deu uma olhadinha aí no grupo, né? Nós temos 70 pessoas, 71 pessoas no grupo. Nós estamos aqui, nós temos 15 aqui assistindo no Zoom e, claro, talvez tenha outros assistindo no YouTube. Não dá para eu mensurar agora neste momento, mas eu creio que nós conseguimos colocar mais gente, né, participando dessa programação. Com o que você pode fazer? Pergunte para as pessoas, né? Pergunte para aquelas pessoas. Se você dá uma olhadinha no grupo, pode mandar uma mensagenzinha para ela. Olha, você não assistiu, você perdeu, né? Foi uma bênção, porque Deus, ele quer abençoar-nos de uma maneira muito especial. Tenho certeza que você tem um pedido. Pode colocar um pedido lá no grupo. Se você tiver uma pergunta a respeito desse tema, pode colocar também lá no grupo. Eu terei a alegria e o prazer de responder. Tá bom? Então vamos orar agora. Quero convidar você para fechar os olhos e nós vamos orar. Amado Deus e bom Pai, queremos agradecê-lo, Senhor, por estes momentos que nós passamos aqui em reflexão. É um momento de aprendizado, um momento em que nós estamos colocando a nossa vida em tuas mãos, Senhor, e pedindo que o Espírito Santo trabalhe profundamente em nosso coração, na vida dos nossos queridos, para que o nosso crescimento espiritual seja forte, para termos, Senhor, a certeza de que vamos passar por todas as provas, que vamos passar por todos os problemas e vamos ser vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Quão bom e quão maravilhoso, Senhor, é estar com o Senhor. E mesmo quando vamos à tua casa e o Senhor nos acompanha, quando nós saímos da igreja, o Senhor nos acompanha. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor nos acompanha. E agora, querido Deus, queremos colocar os pedidos que estão aí na mente, no coração dos nossos queridos irmãos, orar em favor dos demais que não participaram, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor
atenda às necessidades. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, o Senhor conhece cada um deles, estão passando aí por lutas, que o Senhor traga a cura, a restauração, aqueles que estão com seus filhos, que estão fora da igreja, Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe, que traga-os novamente para a casa do Senhor. Nós pedimos também em favor daqueles que estão com dificuldades com emprego, que precisam de um emprego onde eles possam guardar o sábado e ter a comunhão com o Senhor. Oramos por aqueles que estão com dificuldades no relacionamento também, relacionamento conjugal, tem muitas dificuldades. Que a mão poderosa do Senhor traga um bom relacionamento, Senhor, traga um bom convívio. Jesus. Amém. 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 Deus Pastora, abençoe, a Luísa queridos. quer falar alguma coisa, Luísa? Pode falar, Luísa. Boa noite. Aí na igreja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tira a igreja. Devemos ir na igreja? Sim. A Luísa quer falar que a gente tem que ir mais na igreja constantemente, que Deus possa nos ajudar a estar todo sábado, domingo à noite e quarta-feira também nos cultos na igreja. Não é isso, Luísa? Sim, sim. Amém, Luísa. Amém, Luísa. Muito bem, Luísa. Parabéns. Deus seja louvado. Se você quiser falar, queridos, pode abrir o seu microfone. Agora é a hora de conversarmos aí um pouquinho. Boa noite, irmãos. Boa noite, povo do Senhor. Desculpa, eu sou irmã de Vandé Lúcia, cheguei agora, que não deu para me entrar. Mas que Deus abençoe todos vocês, viu? Abraço. Boa noite. Oi, Francis, seja bem-vinda. Boa noite, irmãos. Pastor, obrigada. Mas eu vim hoje aqui com o coração bem triste. O meu pai está se despedindo. Ele está com os batimentos cardíacos a 59. Hoje a gente passou o dia em família com ele aqui se despedindo. E eu gostaria de pedir oração, porque a gente fala sobre Deus, Jesus com ele não aceita muito bem, e eu gostaria que os irmãos orassem por ele, para que ele aceite, pelo menos agora, nessa hora, né? Amém, Jesus. Jesus na vida dele. E é isso, irmãos. Pedir que reze pela minha mãe também, né? E é isso. Vamos orar, Francis, vamos orar Obrigada, por ele. pastor. Qual que é o nome do seu pai, Francis? Manuel. Manuel, vamos orar pelo Manuel, com a graça de Deus. Deus sabe de todas as coisas, conhece o íntimo do coração dele. Tá Eu bom, já- obrigada. Eu já Amém. tinha pedido oração aqui, né? Sem Ah. saber, né? Já tinha pedido para o grupo orar por ele, né? Assim, Sim, pelo... obrigada, tia. Obrigada. Vamos orar. Muito bem, mais alguém quer falar? Aproveite, abre o seu microfone, pode falar. Só clicar do lado esquerdo aí no canto de baixo, tem um fonezinho, você clica, abre e pode dar aí o seu alô. Boa noite, pastor. Boa noite, Max. E aí? Eu quero pedir para que esse novo projeto que o senhor está fazendo fortaleça cada vez Porque mais. Deus é bom, mano, filho. E Jesus é bom o tempo todo, minha bênção. Que cresçam mais, pessoas venham a assistir a essas lives de 15 em 15 dias, que é muito importante para nós. Amém. Amém, Marcos. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer a presença de todos, né? E pedir para que na próxima live também se façam presentes, né? Vamos compartilhar, vamos chamar as outras pessoas, né? E vamos assistir, porque isso vai ser uma bênção na nossa vida e na vida de todos. Amém. Muito bem, vamos para o sorteio agora? Fala, boa noite. Boa Ô, pastor. noite! Oi, linda! Como é que você tá? Ela Boa apareceu. noite!
Ó, o Você está palhacinho que muito fala. bonita. Muito bem. Vamos para o sorteio? Ou alguém quer falar mais? E você, fofula? Fala uma alô aí para nós. Ô, pastor, Oi. eu agradeço pela minha irmã também, que mesmo chegando um pouquinho atrasada, ela está aí, né? Lá de Pernambuco, Garanhuns. Oh, seja bem-vinda, irmã da Lu. Obrigada, pastor. Obrigada aí. Deus abençoe a todos vocês. E nas suas Oh, orações, lembre de mim aqui, de mim, Cláudia e Jade, minha filha, para que o tá Espírito Santo de Deus bom. continue nos conduzindo nos caminhos do Senhor até a volta de Jesus e também na eternidade. Amém, irmã Amém. Cláudia. Deus seja louvado. Vamos orar A sim. filha, a filha dela é uma bênção, pastor. Prega, canta na igreja, uma adolescente de 16 anos. Que Glória a legal. Deus. Isso. Muito bom. Muito bem. Quem que quer ganhar o livro? Eu, né? Eu, Então, é o seguinte, hoje vai funcionar da seguinte forma. Você vai entrar no grupo e vai dizer assim: eu quero o livro, tá? Só escreve assim: eu quero o livro. E aí nós vamos pegar os nomes daqueles que colocarem no grupo e vamos sortear. E aí, logo em seguida, eu vou dizer quem que ganhou. Tá bom? Olha aí. Silion já colocou ali: eu quero o livro. Ó, a Giza já colocou, Nathaniel, volta o pedido para trás. Maiara, põe aí. Lu, olha Prazer. aí, também quero o livro. Yuri, Ronaldo, Yuri. Francis, Jaque, coloque Bom, aí, eu não estou no colocando. grupo, mas eu quero, tá? Tá bom, Cláudia. Ô, Cláudia, Cláudia, cadê? Cláudia, eu vou dar um livro para você, tá? Vou passar para a Lu e ela Ah, tá bom, pastor. Obrigada, viu? Mas não, Ela, mas é aquele livro, mas é aquele livro a crônica do livro do anjo Gabriel, não, né? é a saga de Sofia. Tá, quero sim, obrigada. Tá bom. as crônicas do anjo Gabriel. Muito bem, todos já colocaram? Já. Vou colocar aí o resultado, tá bom? Eu vou pegar os nomes, vamos fazer o sorteio aqui, tudo certinho. Boa sorte para vocês. Deus abençoe. Daqui 15 minutos, então, nós voltamos com uma live. Vamos ter aqui uma surpresa para vocês. Deus nos Tá bom. abençoe. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Beijo na igreja. Filho do Amém. Tchau. Tchau. Preparado. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Tá emocionado. Quase não choro, rapaz. Deus abençoe. Tchau.